É sempre um prazer nós estarmos aqui reunidos, é sempre ótimo. Qual é a pergunta que nós temos para o nosso terceiro ciclo? Alguém marcou uma perguntinha? Ok, Rosana, pode perguntar. Ontem, a hora que a senhora deu aquela aula do segundo ano sobre as bacias, né, da lama. Eu, por mais que eu tenha saído de casa, tudo, estou em outro lugar, mas eu ainda associo abrir as bacias embaixo daquela casa. Não que eu coloque a casa em si, mas o local. Porque agora eu moro em prédio, não sei se eu não associei ainda o prédio com a coisa, e eu estou abrindo as bacias ainda lá. Ô, Rosana, veja bem, você pode deixar aquelas bacias lá, porque a casa ela é sua, ainda está sua família, seus filhos, então você ainda deixa lá. A hora que eles saírem, se porventura sair, então, enquanto for ali uma propriedade, tudo bem. O prédio, você arruma um outro local, um outro ambiente para você, como uma mata, como uma montanha, como algum lugar que você possa abrir sem tanta interferência de todas as criaturas viventes ali. Porque o que vai valer é o teu pensamento, ok? Mas pode haver uma invasão. Eu sugiro para você que você procure algum lugar. Existem lugares lindos aí próximo de você, lugares bons, então você coloca, principalmente onde tem matas, rios, tá? Alguma coisa que você possa já trabalhar ali, certo? Vai ficar melhor. Ah, então tá bom. Obrigada, viu? Ok. Cris, pode perguntar? Dona Araci, hoje conversando com uma amiga que mora lá em Toledo, ela foi para lá e daí passou por várias situações difíceis, tudo, e ela tem uma amiga que vai num local que eles falam que fazem constelação. A senhora já ouviu falar? Já. Como que é? Como funciona? Eu não entendi. Ela me explicou. Ela falou, não, Cris, eles não incorporam, não. A pessoa paga. Sabe quanto que a pessoa paga? R$ 700. Quando a pessoa quer resolver um problema, essa pessoa vai no centro do círculo, todas as pessoas que estão assistindo, cada um começa a participar. É holístico. Então, o que eles fazem é o reviver do problema da criatura, aquilo que mais a aflige, e talvez com as suas vibrações e orientações, vai aliviá-la, entendeu? Então, de ordem geral, as pessoas que dirigem essas comunidades, nesse sentido, ela tem um conhecimento. E deve ter bastante conhecimento, porque quando ela traz a criatura para ela e que a pessoa fala, as energias, você sabe que sobra. Puxar essas energias, se não sobrar para ela, vai sobrar para alguém, vai sobrar para o outro médium. Porque a energia, ela vem. É uma maneira dela retirar aquelas energias. Mas, pelo que eu sei, todo orientador da construção familiar, ela tem bastante estudo holístico. Tem, às vezes, outros conhecimentos de outras religiões, para que ela possa aguentar o sistema. Não é só falar. Aí eu falei assim, mas e na hora que tá todo mundo lá? Eu falei, não, às vezes fica 15 pessoas. Aí eu pensei, todo mundo incorporando ao mesmo tempo e virar uma festa. E aí, quem vai doutrinar esse povo? Eles têm uma forma, porque da mesma forma que eles abrem, eles puxam tudo. Eles devem ter, tipo, pastor, tipo, umbanda. Eles devem buscar alguma coisa nesse sentido, Cris. Eles não fazem esse trabalho que nós fazemos de doutrinar os espíritos. Muito obrigada. Ela é holística, é uma linha holística, mística. Obrigada. Bom, nós diríamos assim que todas as pessoas são médiums. Todas. Em todas as religiões, credos, místicas, esotéricas, budista, todas. Porque esse é um dom que Deus deu para todas as criaturas. O que é importante o conhecimento? A mediunidade. O espiritismo, ele não é uma religião, ele é uma filosofia moral, ética, de valores com a mediunidade. Por quê?
Porque a doutrina vem falar que todos nós somos médiuns. E se todos nós somos médiuns, ela é um estudo, um preparo para os médiuns. Porque se nós nascemos na Terra, reencarnamos com o objetivo de melhora e de crescimento, nós trazemos a mediunidade como luz e esperança. Mas ela é usada em todas as crenças, em todas as filosofias existe. Quando a mediunidade ela não é ensinada e orientada, o perigo da mediunidade, o que acontece conosco? Nós ficamos à reveria dos maus espíritos. E é por isso que a mediunidade se perde, porque ela não tem o conhecimento do perigo que advém de qualquer religião. Eu não estou falando aqui para só os espíritas. Estou falando para todos os médiuns, de qualquer religião, de qualquer credo. Porque as religiões nos levam até Deus. E Deus nos deu a mediunidade para que nós fôssemos até Ele, para que nós pudéssemos entrar em contato com Ele, aurir as energias superiores para nos refazer. E quando o médium não ora, quando o médium não tem fé, porque aqui eu estou dizendo que o médium pode ter a sua fé da maneira da sua religião, e seus espíritos da sua religião o venham assistir. É essa que é a nossa realidade. Todas as religiões têm seus espíritos preparados, com luzes, com esperança, com bondade, misericórdia, de todas as crenças, de todos os credos. Mas a mediunidade, que é um ponto essencial, porque quando a alma vem aqui, ela quer se melhorar, e ela não tem o conhecimento do perfil da sua mediunidade, então ela pode cair nas obsessões, nas fascinações, na subjugação, porque falta para ela a estabilidade da mediunidade. O espiritismo aqui não vem formar uma linha religiosa de maneira nenhuma, porque nós não somos religião. Nós somos orientadores da mediunidade. Os médiuns, para seguir o cristianismo, Jesus é um exemplo de mediunidade, de cura, de trabalho redentor, de orientação. Vem nos mostrar de uma maneira física, como tantos outros médiuns que fazem esse trabalho. Então, para nós, médiuns, o preparo da nossa mediunidade é algo importantíssimo para nós. Ter a segurança mediúnica, ter a certeza mediúnica de como trabalhar melhor, como não cairmos na obsessão. Falir é cair na obsessão. Qualquer religião, qualquer credo, se o médium cair numa obsessão, numa fascinação, numa subjugação, de qualquer forma dos 7 pecados capitais, ele perde o seu mandato religioso, porque ele se vincula às ordens inferiores. E nós sabemos que os espíritos adversários de qualquer religião, de qualquer crença, de qualquer mediunidade, de qualquer trabalho ao bem, qualquer trabalhinho, por mais singelo, sempre haverá os adversários. O adversário, ele vem para te impedir.
Ele vai te impedir na tua casa, ele vai te impedir no centro, ele vai impedir no seu trabalho, ele vai impedir no seu filho. Ele vai elaborar de maneira que ele te crie dificuldade para você desistir. E é neste ponto que a doutrina dos espíritos ela vem te dar a segurança, a firmeza para você continuar a sua jornada na evolução sem se deixar cair. Porque eu estou falando caído, é aquele que não consegue terminar a sua missão. E que ele para no longo do caminho e não volta nunca mais. E deixará para as próximas reencarnações. Quando nós nos caímos presos dos maus espíritos, nós estamos sujeitos à queda. Em todo sentido. Moral, física, espiritual, de todas as ordens. Porque os adversários nossos querem nos levar à queda. Não existe interesse na evolução. Os bons espíritos trabalham para a nossa evolução. Nossos guias espirituais, nosso anjo de guarda, toda a nossa equipe familiar nos ajuda para o êxito. Mas a contrapõe os espíritos inimigos, religiosos. Os próprios religiosos sofrem assédios muito grandes de todos aqueles que se propõem a um trabalho redentor. Mas nós, espíritas, temos esse conhecimento de que seremos assediados no lar, na família, no trabalho, no pão de cada dia, no agasalho, nos filhos. Quando essa energia negativa familiar ela não nos toca, ela vai tocar as crianças. Ela vai tocar os jovens, os adolescentes, os bebês, porque estão mais vulneráveis. Agora, o médium, quando ele tem conhecimento e ele sabe que quando ele não tira essa energia, vai atingir a criança. Então, ele, por prudência e sabedoria, ele protege a sua casa antes que caia na criança. Antes que caia na criança e ela fique perturbada. Então, o médium ele tem que estar atento. Quando essa neutralização, quando esse fluido maléfico não nos segura as crianças para estudar. As crianças não conseguem estudar, não conseguem aprender, não conseguem ler, não conseguem levantar, não quer comer, não quer nada com nada. Por quê? Porque a criança está presa naquele fluido. E quem que faz a limpeza? O médium. É o médium. É ele que tem que cuidar do seu lar. É ele que tem que cuidar dos seus filhos, do seu lar, da sua casa. Do bem-estar físico e moral. Então, a mediunidade ela tem um valor grandioso, amoroso. Mas quando nós não temos esse conhecimento desta ferramenta que se chama mediunidade, é o intermediário, é o que está no meio. Nós podemos orar pela terra e podemos orar pelas energias invisíveis. O médium penetra nos dois mundos. Eu posso orar aqui pela terra, pelas bananeiras, pelas flores, pelos filhos. E posso orar pelo mundo espiritual, com a mesma precisão. Então, eu tenho condição de trabalho dos dois lados.
E é isso que é importante para a mediunidade. Porque quando vem até nós, nosso adversário, aí nós falamos, ai, meu inimigo, meu adversário. Quem é ele? É o seu pai, é a sua mãe, é o seu tio, é o seu irmão, é o seu sócio, é alguém de outra vida que morreu em desajuste com você. Morreu em desentendimento. A briga começou pelo feijão queimado, pela vassoura fora do lugar, pela água, pela comida. E o desajuste vai crescendo de reencarnações em reencarnações. O espírito não esquece. Nós não esquecemos. Quantas vezes nós encontramos uma pessoa que nós nunca vimos e, no entanto, ao olhar para ela, nós sentimos uma repulsa. Só que nós mesmos sabemos disso. Vamos desmagnetizar imediatamente para não trazer essa aminosidade para nós, esse desconforto, essa energia negativa que vai cair sobre nós. É esse o grande trabalho da mediunidade. A mediunidade é uma ferramenta que ela tem que estar 24 horas em condições de trabalho, como está o nosso computador, como está o nosso celular. Nós não vivemos mais longe do celular, nem do computador, e muitas vezes nem da televisão. Então, são ferramentas atuais importantíssimas, que trazem as mensagens de outros locais materializadas na nossa frente. Materializa aonde a pessoa está. Eu estou agora com vocês, e a minha mensagem agora está sendo materializada no seu celular, no seu notebook. Fisicamente você está me vendo. Mas essa mesma postura nós podemos ter num mundo invisível. É a mesma situação, nada muda. Aonde está nosso pensamento, nós lá estamos. Se meu pensamento está no meu filho, e eu oro por ele, e eu passo mal, e sinto mal-estar, meu filho está com esse mal-estar e eu preciso tirar dele. Se eu estou na minha casa, e a minha casa me dá dor de cabeça, minha casa está angustiada, minha casa está depressiva, minha casa está orgulhosa, mal cheirosa, está com vírus, com bactérias. É isso que é a mediunidade. É para isso essa importância da mediunidade. Porque quando nós, médios, deixamos o nosso habitar, a nossa casa, clara, linda, saudável, feliz, quando as nossas crianças chegam, as pessoas chegam, elas recebem essa harmonização. Embora nós podemos sofrer. Qualquer abalo que passar pelas nossas portas, imediatamente nós registraremos a entrada dos vivos e a entrada dos mortos. Essa é a bênção da mediunidade. Então, eu amo a minha família, amo meus filhos, amo meus netos. E se eu os amo, eu devo os protegê-los. Então, às vezes, não é só fala, não é só orientação, não é só o evangelho, não é só o conhecimento. Que nós temos, às vezes, até dificuldade de ficar com os nossos netos e falar textos de profundidade de conhecimento.
Antigamente era mais fácil, porque não tinha celular, não tinha televisão, não tinha notebook, não tinha nada, não tinha joguinho, não tinha nada. A gente ouvia os mais velhos, não tinha outra saída. Sentava na beira do fogo, ficava lá na beira do fogão, na chuva, ouvindo histórias, ouvindo conhecimento. E essas histórias nos eram contadas sempre com fim moral, com fim espiritual. Mas hoje é preciso uma reeducação familiar novamente, para que a nossa família sente próximo de nós e converse, e pergunte, e abra essa parcela de conhecimento, porque nós, mesmo com a nossa velhice, nós temos uma vida por onde passamos, muita experiência para doar, muita coisa para falar. Então, se nós não podemos falar, nós podemos pensar. E se eu posso pensar, eu posso agir. Então, a maior bênção que nós médios podemos ter é uma mente sadia. Se o corpo não está tão jovem assim, tão saltitante, mas se a nossa mente estiver saltitante, feliz, capaz de andar com o nosso pensamento e solucionar, nós estamos bem. A maior dificuldade do médium é os fluidos neutralizantes, que neutraliza o seu lar, neutraliza o seu trabalho, neutraliza até para estudar, para aprender, neutraliza os filhos, neutraliza, cristaliza, e nada produz, porque nós ficamos naquela massa improdutiva. E é isso que médium tem que aprender, a tirar essa massa que não produz, porque ela nos envolve a nós, envolve os filhos, envolve todo mundo. Então, eu sou responsável por tudo aquilo que está no seu nome. Tudo que está no seu nome. Você não é responsável pelos seus funcionários na fábrica, mas você é responsável pelo fluido da fábrica. Veja bem, você não é responsável pelos seus funcionários. Eles são responsáveis por ele, pelo trabalho, pelo seu próprio crescimento. Ele por ele. Mas a sua loja, o seu cartório, o seu local de trabalho, a sua quitanda, você é responsável por ela. Você não é responsável pelas pessoas que ali passam, mas você é responsável pelo fluido ambiental. E é isso que nós, médios, devemos aprender. Nós aprendemos de maneira equivocada a cuidar da vida dos outros e não cuidamos da nossa. Então, nós temos que voltar a refletir sobre isso. Quantos anos eu passei cuidando da vida dos outros? Estou falando para mim mesma. E só a hora que eu parei e questionei onde estava o erro. Aonde que estava o erro? Porque a maioria dos médios, das pessoas, não questiona-se onde que está o erro. Aonde que eu errei? Aonde que eu tenho que acertar? Porque a gente para na vida, o médium que não cuida do seu lar, da sua casa, da sua família, ele para e fala assim, esse negócio de espiritismo não deu certo. A minha vida deu tudo errado, foi tudo para trás, deu tudo errado. Essa é a posição mais correta. A pessoa está errada? Não.
Não. Por quê? Porque ela foi ensinada a cuidar da vida dos outros. Ela foi ensinada que tem que rezar para os outros, que tem que fazer caridade, que tem que ajudar Deus e o mundo. E quanto mais ela ajuda, mais ela busca o fluido para ela. Mais ela traz esse fluido para ela. E quanto mais ela traz esse fluido para ela, mais ela fica doente. Mais ela fica nervosa. Mais ela fica irritada. Mais ela se cristaliza. Mais ela se fecha. Então, o médium vai se fechando. E nada dá certo. Dá tudo errado. Um erro em cima do outro, um erro em cima do outro, um erro em cima do outro. Então, a caridade, para ele, ela se torna complicada. Complicada. E eu venho dizer para você, médium, que o seu compromisso é com você. Você tem que aliviar você. Você tem que se curar. Você tem que ficar bonita. Você tem que ficar saltitante. Você tem que ficar bela. Você tem que ficar inteligente. Você tem que ficar capaz. Você tem que solucionar os seus problemas. É isso daí. Mediunidade é solução do nosso karma. É difícil de entender, porque Kardec diz: Espiritismo é solução de muitos problemas. Sim, Espiritismo é solução de muitos problemas. Mas quem que vai solucionar os problemas? Você, médium. Então, está lá Livro dos Médiuns, Viagem Espírita, está lá Instruções Práticas, Gênese. Só que esse conjunto de ideias passou despercebido dos espíritas, não de Kardec. Não de Kardec. Porque se você pegar, você vai encontrar todas as manifestações de todos os espíritos. Eram todas estudadas, analisadas, o porquê que a alma sofria, o que ele fez em vidas passadas e que ele agora sofreu numa reencarnação. A pesquisa de Kardec, ela foi fantástica. Então, olhando para nós, o nosso sofrimento de hoje são consequências de vida passada. E qual é a saída? Qual é a solução de tudo isso? A mediunidade. A mediunidade. E você pode ver que hoje já estão nascendo espíritos em uma condição mais livre, mais soltas com a sua mediunidade, mas sofrerão o impacto do ambiente terra. Porque o ambiente da terra é denso, é pesado, é complicado, é difícil. Mas nós temos que sair para a rua. Nós temos que trabalhar. Nós temos que andar em todos os lugares. Mas a minha casa tem que ser um refúgio. A minha casa tem que ser um local que eu respiro. Quando eu chego dentro da minha casa, eu posso respirar. Eu posso encontrar toda a diversidade na rua, todas as confusões, todos os conflitos mentais. Mas quando eu estiver dentro da minha casa, eu tenho que estar no meu mundo, na minha paz, na minha alegria, na minha felicidade, para que eu durma em paz, para que eu repouse, para que no outro dia cedo eu esteja pronto para sair novamente e enfrentar lá fora a tempestade fluídica. Então, eu recebo dardos de todas as cores,
E aí eu volto na minha casa novamente e me recomponho e me refaço. Mas sem a mediunidade, como você vai se refazer? Como você vai modificar tudo isso? Então, você vai trazer uma reencarnação, o lixo para dentro da sua casa, o lixo mental, as cristalizações mentais, e você não vai conseguir sair disso daí. Por isso, há compromisso do médium. A responsabilidade do médium é na sua casa, é no seu lar, é na sua família. Não esqueçam isso. Depois você sai para fora. Depois você sai para fora. Quando você ficar bem boa, eu te ensino você a sair para fora. Com alta precisão ainda. Ir e voltar, sem sofrer consequência dos fluidos ambientais. Mas até lá você tem que ficar boa. Você tem que ficar boa, que é assim que funciona. Então, uma boa noite para todos. Então, eu vou fazer a prece. Curta, pequena, técnica. Curta, pequena e técnica. Ok? Então, vamos lá. Respire. Harmonize sua alma. A respiração, ela é importante, porque pela respiração você puxa para você os fluidos. Puxa. Suba. Vamos até Deus. Mentalize o seu Deus. Não importa a sua forma de ver Deus, de entender Deus, de compreender Deus. O que importa é que você tem que ir até Ele. Deus, nosso Pai, aqui estou para vos pedir-te permissão para armazenar, guardar, para utilizar no momento propício, Senhor. Quero guardar a bioenergia. Quero guardar a energia humana. Quero guardar, Senhor, as forças ectoplasmáticas. Seja o nome que se queira dar. Nós só temos que entender que isso é uma espécie de vitalidade, de força vital, de energia que nós usamos no reino dos animais e no reino humano. Somos produtores desta energia. Então, vamos pedir, neste momento, que a espiritualidade venha em nosso socorro. Venha em nosso socorro. Templo onipotente, se abra e coloque no alto da sua cidade a sua bolha e peça agora para trazer toda a energia. Vai buscar onde você conhece esta energia mais limpa, que ela seja selecionada de manhã ou à tarde ou à noite, e nós vamos guardar toda essa energia
toda essa força ectoplasmática, que ela fique todos os dias, todos os momentos, sempre que tivermos oportunidade, sempre que a nossa mente agitar, nós pedimos, Senhor, para guardar essas energias ectoplasmáticas, para que eu possa usá-las no meu trabalho socorrista, no meu trabalho humanitário, no trabalho de socorro de grandes sofredores, de grande tumulto de dores, de sofrimento, auxiliando o Senhor nas guerras, nas destruições, aonde eu precisar dessa energia elaborada, essa sua equipe de trabalho, que toda a sua equipe passe a trabalhar com você, peça aos seus anjos guardiões, peça toda a equipe que trabalha com você, todas as suas ordens, toda a sua equipe, todas as equipes de Pajão de Aruanda, de Mãe Menininha, as equipes espirituais religiosas, as católicas, crentes, evangélicas, místicas, as esotéricas, as budistas, onde você estiver trabalhando, passando a trabalhar em toda a obra kardeciana, para que você possa socorrer os espíritos, aliviar a dor, balsamizar as feridas, trabalhar em todas as equipes que você trabalha, as franciscanas, trabalho de cura, trabalhos de evangelizações, trabalho de passe, todo o socorro prestado, vai pedindo que doravante, todo esse armazenamento possa estar disponível nas suas tarefas, no socorro, no amparo. Peça também no amparo do seu lar. Esta mesma energia você usa para fazer as construções, as muralhas, para levantar as barreiras fluídicas, para levantar as colônias espirituais, as construções. Toda e qualquer aparelhagem espiritual para você fazer os trabalhos de cura, querem domésticos, querem humanitários. Assim você já abriu o objetivo do seu trabalho. E abrimos, Senhor, um segundo objetivo. Abrimos também a nossa bacia, Senhor, para os espíritos especiais, para os espíritos vampirizadores, sugadores, alienados, Senhor, presos nessas energias bioplasmáticas, Senhor. Neste momento eu abro este socorro para toda essa ordem desses espíritos. Abro neste momento um grande laboratório para a limpeza psíquica e fluídica, soltando todos esses elos, chips, capacete nesses espíritos, quer que sejam ovoides, quer que seja a situação que estão. Nós pedimos um tratamento específico da nossa equipe médica e socorrista para velar e proteger, Senhor, esses espíritos, para posteriormente serem levados às colônias espirituais. Assim, neste momento, eu encerro, Senhor, esse meu pedido,
E rogo a Deus, a toda a equipe planetária que cuida da Terra, todos os guardiões, todos os meus protetores, toda a minha equipe de trabalho, que possa, Senhor, essa equipe científica me auxiliar no zelo e no cuidado, Senhor, deste laboratório, e que ele se torne invisível para os humanos, para qualquer ordem que possa, Senhor, induzir ao erro. Peço proteção, Senhor, à minha bolha, que os soldados espirituais possam velar, proteja a sua bolha, ponha guardiões, ponha defesa. Nada pode ficar sem defesa e sem cuidado. Peço uma atmosfera invisível para que não seja vista. Peça neste momento a autorização novamente a retornar à sua casa. E neste momento, em nome de Deus, em nome de Jesus e de Maria Santíssima, eu peço, Senhor, para encerrar esse trabalho. E com essa mesma energia ectoplasmática, eu peço para fazer uma bolha fluídica de proteção para minha casa, uma bolha azul, protegendo o meu lar, protegendo as crianças, os doentes, os enfermos, todos os que estão sobre a minha guarda. E deste momento em diante, toda a minha equipe espiritual esteja, Senhor, sob guarda e proteção de toda a nossa equipe de trabalho. Na grande ordem do cristianismo, na energia solar e cósmica. Obrigado, Senhor. Templo onipotente, se feche. Rogo-te, Pai amado, que os anjos digam amém à minha proposta de trabalho. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. E que a paz esteja conosco, agora e sempre. Que assim seja. Feche os seus trabalhos. Isso é assim, toda vez que nós quisermos fazer um compromisso, devemos orar para Deus, fazer a nossa proposta. Qual é o nosso objetivo, o que nós vamos fazer, como vamos elaborar, como vamos desenvolver o trabalho. Assim, é uma mediunidade consciente, inteligente, responsáveis pelas suas atitudes. Obrigado, Senhor, e nós encerramos os nossos trabalhos no dia de hoje. Que assim seja.